Olá, irmãos, boa noite. É muito bom poder estar gravando mais esse vídeo para compartilhar com todos. A gente teve esse tempo de oração semana passada, espero que tenha edificado vocês. E a gente vai mais uma vez investir esse tempo de oração. E o desejo que eu tenho é de trazer uma reflexão bíblica que possa orientar, que possa motivar e que de alguma forma você possa estar empenhado, tá certo? Em poder dedicar um tempo de oração consciente do que as Escrituras ensinam. Vamos orar pedindo a orientação de Deus aqui? Amado Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo que a gente tem de estudo bíblico. Eu peço que a Tua bênção esteja sobre cada família, sobre cada irmão, sobre cada amigo ou pessoas próximas, ó Deus, daqueles que são da comunidade dessa igreja que tem recebido esse material. Eu peço, Deus, que o texto bíblico, a comunhão e a oração possam edificar a vida de cada pessoa. Ilumina-nos na compreensão do texto bíblico, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, eu falei para vocês o que é realmente um tempo de oração. E hoje eu quero mostrar que o Espírito Santo, ele tem um papel central na oração. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Romanos capítulo 8, e eu quero ler com você alguns versículos para te mostrar como que o Espírito participa realmente desse processo. Eu estava falando na outra semana que quando nós oramos a gente precisa aceitar que existe um grande problema no mundo, que o mundo sofre, e o texto de Romanos capítulo 8 ele fala que a criação ela geme e suporta angústias. E nesse sentido, já que nós entendemos que o mundo tem passado por grandes adversidades, irmãos, não estou falando de coronavírus, as adversidades são inumeráveis. Na verdade, nós não sabemos como foi o mundo durante a Primeira Guerra, ou durante a Segunda Guerra, ou as epidemias que a Europa sofreu, tanto de peste bubônica, quanto de gripe espanhola. A história tem sido marcada por calamidades, ebola na África, perseguição em outros países, ou crise e guerra na Síria. Eu acho que quando a gente pensa em momento difícil, de gemido e angústia, nós estamos passando um pouco disso, mas isso não é um privilégio da nossa geração, ou uma tristeza da nossa geração. Pessoas têm sofrido isso. E o texto de Romanos, ele fala que a criação, ela passa por isso. E no mesmo texto que fala, em Romanos 8, sobre a dificuldade que a criação vive, o apóstolo Paulo, ele fala o papel do Espírito Santo em nos ajudar nesse processo. Eu quero ler Romanos capítulo 8, o versículo 9 diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como essa passagem ela é importante. Paulo diz assim: o cristão, aquele que anda em Deus e anda como um discípulo de Cristo, ele não está andando segundo a carne, ou seja, o que move essa pessoa não é o impulso carnal, mas é o Espírito Santo que está dentro dessa pessoa. E Paulo, quando fala desse argumento, ele diz: alguém que tem o Espírito de Cristo, esse é de Cristo, porque se alguém não tem o Espírito, esse tal não é de Cristo. Falando assim, pode parecer uma coisa meio complexa, mas esse texto combina com 2 Coríntios capítulo 1 e com Efésios capítulo 1, quando o próprio apóstolo Paulo diz assim: o Espírito Santo, ele é o penhor, a garantia, o selo, uma marca no homem que determina e descreve essa pessoa como propriedade de Deus. E o que esse texto fala é exatamente isso. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Logo então, quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. Provavelmente, falando desse assunto, pode vir à sua memória grandes debates a respeito de quem tem o Espírito ou não, mas um fato bíblico Efésios capítulo 1, versículo 12 a 14, esse texto diz que
Quando alguém ouve o Evangelho, essa pessoa crê no Evangelho, ela é selada com o Espírito Santo, que ele é uma espécie de garantia ou de prova de que um dia Cristo virá resgatar aqueles que creram nele, creram no Evangelho. Então, olha como é interessante. O Espírito Santo, ele está dentro das pessoas. Mas quais pessoas? Efésios capítulo 1 diz: a pessoa ouve o Evangelho, crê no Evangelho, é selada com o Espírito Santo. 3 verbos são importantes: ouvir, crer, selar. Isso pode parecer então para nós uma mensagem esclarecedora, porque o Espírito Santo então, ele sela aquele que creu, e a pessoa que creu é aquela pessoa que ouviu o Evangelho. Então, irmãos, nessa noite eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele marca aqueles que são de Deus. E os que são de Deus são aqueles que ouvem o Evangelho e creem no Evangelho. Vocês podem conferir isso em Efésios capítulo 1, versículo 13. Então, vamos partir desse princípio. O Espírito Santo, ele sela aqueles que são de Deus. Ele está naqueles que são de Deus. Ele está no cristão, ele está trabalhando no cristão e através do cristão. E vamos partir para uma segunda perspectiva. Esse Espírito Santo, então, que está dentro do cristão, que é uma marca, um selo, ele trabalha de uma forma muito interessante. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, olha isso, olha que bênção. Quando nós ouvimos o Evangelho, cremos, somos selados. O Espírito então passa a habitar em nós, porque somos propriedade de Deus. E esse Espírito que está em nós, ele trabalha dizendo em nosso coração a seguinte palavra: você é filho de Deus. Ele dá testemunho, ele guia e ele opera dentro de nós, trabalhando essa mensagem, essa certeza. João capítulo 16 diz que o Espírito, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16 está dizendo que o Espírito Santo, ele declara a justiça de Cristo, quem Cristo é, e declara que o mundo é culpado por não crer em Cristo. O Espírito, então, ele está trabalhando no mundo como que convencendo o mundo de que ele é culpado e precisa crer em Cristo para ser perdoado. Mas o Espírito Santo também, que convence o mundo do seu estado pecaminoso, ele está convencendo aqueles que já creram em Jesus, que eles são filhos de Deus. Olha como que isso é precioso, irmãos. O Espírito Santo, então, ele está atuando no mundo, convencendo, ou entre aspas, culpando, mostrando o estado culpável do mundo. Mas, ao mesmo tempo, naqueles que já reconheceram isso, creram em Cristo, confessaram os pecados, se tornaram, então, propriedade de Deus pela fé, o Espírito está atuando nessas pessoas dizendo: você é filho. E olha como o texto diz: não mais escravidão de pecado e culpa, não mais medo, temor, pavor, mas agora o homem pode chegar na presença de Deus e chamá-lo Abba. Abba significa pai, significa papai, significa relacionamento de proximidade entre pai e filho. E olha como o Espírito Santo trabalha no nosso coração dizendo: você é propriedade de Deus, é filho de Deus. Agora não precisa mais medo, você pode chegar na presença dele e se abrir como um filho se abre com o pai.
É precioso isso, não é, irmãos? Imaginar que um dia o Espírito nos convenceu do nosso pecado. Ele mostrou para nós que Cristo é justo e nós pecadores. Mas uma vez que nós acreditamos e cremos nessa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo agora dentro de nós, ele fala, você é filho, não precisa mais medo, não precisa mais ser escravo do pecado, da culpa, do temor, não. Você agora pode chegar na presença de Deus, como um filho chega. Então, o Espírito coopera nisso. Mas tem uma terceira coisa que eu quero também mostrar. Esse Espírito Santo, que trabalha dentro de nós e opera essa obra preciosa, ele faz uma coisa que é maravilhosa. Capítulo 8, versículo 26 e 27 diz: o Espírito Santo também, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós de uma forma sobrenatural, com gemidos inexprimíveis ou gemidos mudos, inexplicáveis. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito está naquele que crê. O Espírito diz para nós, no nosso coração, que somos filhos de Deus, alimentando essa esperança. Mas Paulo também diz que o Espírito, ele dá assistência em nossa fraqueza. Aqui, irmãos, há um ponto interessante. A palavra assistência, ela significa alguém que, voluntariamente e estando perto, oferece a ajuda necessária que supre uma falta. Quando a Bíblia fala que o Espírito ele nos assiste em nossa fraqueza, é como se ele desse a medida justa, necessária para suprir as necessidades que nós temos. O Espírito Santo, então, ele está perto, ele está consciente das nossas limitações. E quando fala de fraquezas e limitações, está falando daquilo que nós não entendemos, da nossa luta contra o pecado, da nossa necessidade de apoio nos momentos de perseguição, angústia e tribulação. Significa então que Ele está perto e agindo voluntariamente para nos dar suporte. E Paulo então diz que o Espírito Santo, Ele está nos assistindo, nos ajudando em nossos momentos de fraqueza. João Calvino, ele diz que o Espírito Santo mesmo, ele toma parte em levar o fardo que debilita as nossas forças. Esse fardo que aumenta ainda mais a nossa debilidade. E Ele não apenas nos fornece ajuda e socorro, mas Ele também nos ergue, como se Ele mesmo aguentasse o fardo conosco. Eu gosto dessa palavra de João Calvino porque ele diz que o Espírito Santo, ele participa desse trabalho de levar esse fardo, de lidar com essa limitação. Ele não apenas oferece ajuda, mas por estar dentro de nós, Ele leva, carrega o fardo juntamente. Sabe, irmãos, o Espírito dentro de nós é uma bênção de Deus. Ele não é só uma presença que tem um trabalho esporádico. Ele não está dentro do homem só quando o capacita para usar ou trabalhar usando dons. Ele não está apenas dentro de nós em momentos específicos, quando a gente sente assim que eu estou super espiritual. Não. Aquele que tem o Espírito, o tem 24 horas por dia. Esse Espírito auxilia 24 horas por dia, trabalha nele 24 horas por dia, dá assistência o tempo todo. O Espírito está dentro de nós, trabalhando dentro de nós o tempo todo, dando assistência nas fraquezas e nos ajudando porque Ele habita em nós e trabalha em nós. Mas Paulo diz, esse Espírito que dá assistência, Ele participa do nosso processo de oração, porque muitas vezes nós nem sabemos como orar. Quando o texto bíblico diz isso, irmãos, ele reconhece que em alguns momentos nós não sabemos o que falar. Às vezes nós nem sabemos o que de fato precisamos.
Às vezes nós não entendemos tudo o que está envolvido em nossa vida e você já deve ter passado por isso, momentos em que você sente que precisa de ajuda, quer ajuda, mas você nem sabe o que falar. Já passou por isso? A Bíblia sabe que você passa por isso. E Paulo então diz que o Espírito, ele está dentro de nós, ele nos conhece, ele fala com Deus, ele intercede diante de Deus, de uma forma que Deus entende, porque Deus conhece a mente do Espírito, e ele expressa diante de Deus aquilo que nós não somos capazes de expressar. Nós oramos, o Espírito intercede, o Pai entende o que o Espírito fala, e nesse processo de oração, o Espírito Santo nos auxilia, para que Deus veja e receba as nossas reais necessidades, e para que assim Deus trabalhe em nossa vida, para que Deus possa então ouvir as nossas necessidades, trabalhar em nossas necessidades. Esse é um plano de Deus. O versículo 27 diz: o Espírito faz esse trabalho, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, Deus quer que o homem ore. Deus quer que o Espírito interceda. Deus, ele tem prazer nesse processo de comunicação. E hoje, irmãos, todos têm visto a necessidade da oração. Todos têm visto a necessidade de interagir com Deus. E eu quero te dizer, o Espírito habita aqueles que creem no Evangelho. O Espírito, ele está dentro de nós dizendo, você é filho. E ele intercede perante Deus, levando a ele as suas necessidades. O Espírito Santo, quando ele intercede por você, é uma intercessão onde você é filho agora. Você não precisa mais simplesmente chegar diante de Deus e dizer, ó Deus, Criador do céu, aquele que habita a altitude, aquele que está no trono altíssimo. Você pode orar assim, mas você pode orar na condição de filho, e o Espírito garante essa posição. Você pode chegar diante de Deus e dizer, Pai, ou pode dizer, Papai, e derramar o seu coração na presença de Deus. Esse é um privilégio que você tem por ser filho. Eu creio que essa palavra, ela edifica nosso coração, porque nós temos o Espírito testifica a nossa filiação e o Espírito nos auxilia no nosso momento de fraqueza, inclusive nas orações. Nessa noite, queridos, sejam guiados pelo Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito guia, e a Bíblia fala que o homem deve ser cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito significa que alguém que tem sido totalmente orientado, guiado, alguém que tem sido totalmente movido pelo Espírito Santo. E você precisa disso, porque a Bíblia também diz que a nossa natureza humana, a nossa natureza errada, as nossas cobiças, os nossos impulsos, os nossos temperamentos errados, eles estão dentro de nós guerreando para controlar a nossa vida. O nosso mau gênio, os nossos maus sentimentos, os nossos vícios, os nossos desejos errados, eles estão dentro de nós fervilhando, querendo controlar a nossa vida. Mas o Espírito Santo, que está dentro de nós, ele está trabalhando para que ele nos guie. Por isso o texto de Gálatas diz, a carne está lutando contra o Espírito está resistindo à carne, porque o Espírito sabe o grande dano que temos e que sofremos quando a nossa natureza errada controla a nossa vida. Então, nessa noite, nós precisamos fazer uma escolha. Ou seremos guiados pelo Espírito Santo que recebemos, ou seremos guiados pela nossa natureza carnal. Alguém que é guiado pela carne se torna escravo de pecados, se torna vazio, culpado, o sentimento de que nós estamos sempre fazendo aquilo que não deveria. E quando nós andamos na carne, o Espírito Santo certamente diz, você está pecando, você está errado, você é culpado, você não pode fazer isso. Mas por outro lado, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo,
O Espírito, ele testifica que nós estamos indo na direção certa e isso traz paz para o nosso coração. Andem no Espírito, sejam guiados pelo Espírito, sejam cheios do Espírito. Lembrem-se dos 3 verbos: ouvir, crer, ser selado. Lembre-se que o Espírito Santo, ele está dizendo, você é filho, e ele está te auxiliando no seu momento de fraqueza e está participando do processo da oração. Irmãos, ser guiado pelo Espírito significa ser guiado pelo Espírito de Deus e de Cristo. Significa não ser guiado por espírito de tristeza, amargura, ódio, ira, inveja. Significa não ser guiado por sentimentos negativos, mas pelo Espírito de Deus. A palavra fala, no mesmo texto de Romanos capítulo 8, como também fala em Efésios capítulo 1, que o Espírito de Deus, esse Espírito poderoso, ele estava ativo e participando da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, é o Espírito poderoso de Deus que trabalha, que estava no princípio da criação, na ressurreição de Cristo e que está dentro de cada um de nós. Se nós tivermos o Espírito e se nós formos guiados pelo Espírito e não pelos nossos impulsos naturais, a gente certamente vai ser guiado de uma maneira abençoada e feliz. Espero que Deus leve essa palavra ao seu coração e que você seja cheio e guiado pelo Espírito. Vamos orar. Amado Deus, louvado seja o Senhor por essa palavra. Louvado seja o Senhor pelo trabalho do Espírito Santo em nós. Ajuda-nos, Deus, a sermos convencidos por Ele do nosso estado e de quem é Jesus. Dá-nos a bênção, ó Pai, de termos o Espírito em nós. E Espírito Santo de Deus, guia a nossa vida. Louvado seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, eu quero convidá-lo a tomar tempo com a sua família, com as pessoas que estão no ambiente com você. Se você quer ajoelhar, ficar em pé, sentado, de mãos dadas, talvez não seja recomendação, né? Mas para aqueles que estão em casa, em família, em quarentena, faça isso. Todos poderiam orar. Incentive as crianças a orar. Quem sabe você pode colocar uma boa música. Se você na sua casa toca violão, canta, toca um instrumento, faz um tempo de adoração. Investe esse tempo para orar ao nosso Deus. Eu espero que Deus encha seu coração de alegria e que o Espírito Santo possa te guiar. Fique na paz de Deus. E te lembro, domingo 7h30 mais uma vez, a gente vai ter o nosso culto online, enquanto a gente não pode estar de volta nas nossas atividades. Fique sob a orientação e a paz de Deus.